e, na verdade, ter uma pessoa da sua altura e da sua expertícia como cabeça deste seminário, coordenando também esse seminário, para nós é uma honra, realmente é um grande gosto. Bem-vinda, professora Anabela, e a palavra é sua. Obrigadíssima. Eu tenho que agradecer muito e louvar muito a professora Digna Tovar, porque tem sido uma embaixadora da cultura portuguesa, e tem sido uma missionária da cultura, do conhecimento, do saber. E, portanto, tem sabido criar estas sinergias que nos entusiasmam e que nos trazem a estas reuniões, que para nós são noturnas, para vós são da parte da tarde, a estas reuniões sob o signo da cultura portuguesa. Portanto, só temos que agradecer, e desse ponto de vista não mereço esses elogios nem esses agradecimentos tão rasgados, porque de facto é a cultura portuguesa que está em causa. E sei que está o nosso ilustre coordenador do ensino de português, que a professora Digna Tovar também me tinha anunciado. Muito prazer em conhecê-lo por esta via, não é? Olá, Uh, doutora. Prazer é nosso, aqui na muito Venezuela, obrigada. tê-la connosco, mesmo Muito à obrigada. distância. Muito obrigada. Mesmo à distância, estas sinergias, não é, criam fraternidades e, Claro que portanto, sim. é muito importante. Eu vou começar por compartilhar, então, se me permitem, a tela, porque poderei já falar. O anfitrião. Ah, está aqui, pronto, ok. Desativou o compartilhamento da tela, terá que me pôr, a professora Dina, terá que me pôr como O anfitrião. co-administradora. Sim, sim, Exatamente. só um Co- minuto. Ora bem, e é aqui mesmo. Vamos lá ver. Já está visível, não é? Ah, Pronto. sim, senhora. Ok. Eu vou tentar então pôr isto no máximo de. Assim, está melhor, não é? Vê-se melhor. Pronto, este foi de facto o resultado das nossas conversas, do nosso projeto, e é uma viagem pela cultura portuguesa, desde a fundação até aos dias atuais, não é? Até à atualidade, através de factos, figuras, numa travessia que passa pelas tradições, pelos mitos, pelas letras e artes e pela inscrição da cultura portuguesa na cultura europeia e mundial. Enfim, o cronograma das sessões é este, como todos terão recebido, não é? Todos nós associamos as instituições a que estamos ligados a esta iniciativa e, portanto, desse ponto de vista, temos uma panóplia de instituições que fazem com que esta sessão seja, esta sessão e estas sessões, não é? Este ciclo do seminário, seja um ciclo bastante apoiado institucionalmente e que passa por dois continentes, não é? Três países, pelo menos, além de outros que assistirão, não é? Mas, e portanto, o primeiro agradecimento vai de facto para a professora Digna Tovar, que aqui nos iniciou esta noite, nos acolheu esta noite, e há um agradecimento e dedicatória desta sessão, como das outras, mas desta sessão, porque é a primeira, porque é a inaugural, aos colegas e assistentes do seminário, a todos os companheiros e companheiras desta ordem da nossa tábua redonda, que é feita de mestres, de colegas, de amigos, de alunos, de livros, obras que fomos lendo, e eu chamo aqui a atenção para Miguel Real, enfim, no meio apenas Miguel
Anabela fechou o microfone. Então, e agora? Já está? Ah, já está? Já, já, Ah, agora sim. pronto. Houve aqui qualquer coisa que eu não. Pronto. Miguel Real é um escritor, ensaísta a quem muito devemos da reflexão sobre a cultura portuguesa e que não pode estar, mas que transmite a sua grande saudação e fraterna saudação. A questão que aqui trago é Portugal como enigma, que identidade? Ora bem, quando nós falamos em cultura, nós falamos em representações. Não falamos em algo que seja muito definível. No fundo, em linha de fuga, os velhos mitos chamam-nos a atenção para os grandes enigmas. Este, do Édipo e as Fins, é um dos que chama a atenção para as grandes perguntas da existência. O que é o homem? O que faz o homem? Quais são as leis da vida e da ordem do universo? Aquele mito, como outros mitos, põem isto em causa. Ora, no fundo, a cultura ou as culturas, na sua diversidade, o que é que nos dão? O conjunto de interrogações e respostas que as diferentes comunidades ao longo do tempo foram dando a estas perguntas. Perguntas que vão sendo formuladas de formas diferentes, com variações, mas que no fundo sintetizam aquelas questões. O nosso imaginário, que é algo de tão difuso, mas ao mesmo tempo de tal forma envolvente, exprime-se através das artes, da religião, da ciência, das normas, das leis, etc, etc. Mas esse imaginário constitui, no fundo, aquilo que nós vamos designando de uma forma muito genérica por cultura. Evidentemente que as primeiras coleções de perguntas e respostas se espelham nos mitos, nos velhos mitos, de que nós podemos fazer muitas leituras. Mas, no fundo, a nossa relação com a natureza e a nossa expressão dessa relação através da obra, da nossa produção, o nosso ser, o nosso fazer, o nosso pensar, tem que se ir buscando, temos que tentar entendê-lo a partir daquilo que nos rodeia, muitas vezes dos sinais da nossa produção. Cientes que estamos de que o conhecimento resulta também da projeção do observador. Nós conhecemos projetando-nos naquilo que vamos tentando conhecer. Eu não sei se consigo pôr aqui assim mas provavelmente não. Pronto, é Maria Bethânia a interpretar o Eros e Psique, o poema Eros e Psique de Fernando Pessoa. Como sabem, gostaria de tirar isto daqui, mas não consigo. Isto fica demasiado, fica tapado ali. Bom, não consigo, portanto, passar aquele momento interpretado pela Maria Bethânia, mas no fundo recordo que este velho conto que nos vem das metamorfoses e de muitos outros textos que nós temos no nosso contuário como a Bela Adormecida, etc, etc, também, começa exatamente com uma busca do outro, não é? Conta a lenda que dormia uma princesa encantada, a quem só despertaria um infante que viria de além do muro da estrada. Depois há todo o percurso do infante, naturalmente, que chega até à dita princesa. E, ainda tonto do que houvera, a cabeça em maresia, erga a mão e encontrei era. E vi que ele mesmo era a princesa que dormia. Ou seja, no fundo, nós
observadores, vamos projetando e naquilo que vamos, em que vamos refletindo, naquilo que vamos observando, e portanto, naturalmente, esse jogo de espelhos, ainda da altura, ultrapassa-nos. E é por isso que autores como Lima de Freitas ou Gilbert Durand dizem que o conhecimento da mitografia é a chave de velhas interpretações de quem somos, de onde vimos, para onde vamos. Portanto, Portugal como enigma, que identidade, eu trouxe de alguma forma a evocação de uma perplexidade que é abordada por autores na sequência de Damião Pérez, que nos diz, num livro Como Nasceu Portugal, que não há nenhuma razão para que Portugal se tivesse tornado autonomizado, tornado independente e mantido independente, porque não há razão geográfica, não há razão sociológica, não há razão linguística, não há razão... E daí em diante, autores como Cunha Leão, António Quadros, etc., 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 vão falar de Portugal como problema, como mistério, como razão, razão sem razão, etc., etc. Enigma, no fundo. Autores que sintetizam dizendo que o território português não tem uma individual, ou seja, não temos nada que seja, do ponto de vista da imagem do país, das pessoas da população que aqui está, da geografia, etc., que o justifique. Não é por acaso que o professor Luís Machado de Abreu, a personalidade, enfim, um dos nossos mestres, nos diz que Alexandre Herculano, ao procurar as causas que deveriam explicar a origem e permanência da nação portuguesa, se confronta com a falta de razões óbvias e remete a questão para o domínio do mistério ou do fenómeno aparentemente inexplicável. De facto, parece não haver nenhuma razão para estas alterações que se vão fazendo, algumas mantêm-se, outras não. E porquê? Portanto, no caso português, a permanência de 9 séculos, no fundo, de praticamente 9 séculos, de fronteiras na Península Ibérica. Mas esse não é o nosso problema exclusivo. Fernando Pessoa diz que todas as nações são mistério e cada uma é todo o mundo a sós, ou seja, no fundo, essa gênese das nações é enigmática para todos nós, para todas as nações. Mas o caso português é um caso especial, de facto. É um caso que nós vamos inquirindo e os nossos, há uma longa linhagem de filósofos que não, ou de estudiosos da cultura que não reconhece razões que expliquem, que justifiquem de uma forma convincente essa independência. E Eduardo Lourenço, no catálogo da exposição da Expo 98, diz-nos, em Nós e Futuro, Portugal tem essa espécie de passado com o navio Europa, com que na aurora de um novo milénio abordamos as margens de um novo tempo, onde nos reconhecemos os mesmos e já outros, por outra ser a navegação. Mas para isso terá de revivê-lo, esse passado, com memória ativa, sempre em revisitação e mesmo invenção. O passado também se inventa, o nosso e o dos outros. É uma das funções do presente. Ou seja, no fundo, falamos de razões que são ditadas, como dizia Harari, pela convivência, pelas ordens imaginadas que vamos partilhando. E, portanto, na comunicação, nos mitos, e com isso sendo redes de cooperação. E essas redes de cooperação são, se quisermos, dominadas pelo surgimento da ficção. A ficção de nós, a ficção dos outros e de nós
relativamente aos outros. Portanto, aquilo que eu vos proponho é também uma ficção, uma narrativa, não é? Um passeio pelas nossas representações estéticas, os tais sinais, lembrando que a nossa cultura está naturalmente, a nossa portuguesa está naturalmente dominada por uma situação de finisterra. Habitualmente falamos em Sagres, mas no fundo todo Portugal enfrenta, se quisermos, uma fronteira enorme com o mar, não é? E o mar era, para quem não o conhecia, não é? Porque estava em terra, era o domínio do desconhecido mais absoluto. E, portanto, é essa situação de Finisterra que nos vai fazer ter uma cultura marcada por uma tópica, uma narrativa, uma gramática, uma museologia, modelos que, no fundo, se relacionam com aquilo, com essa situação e com a relação, se quisermos, entre nós e aquilo que está antes de nós, e no fundo a Europa, não é? E essa relação é normalmente de replicação, de repercussão dos mitos, das figuras, dos mitemas, etc., dessa velha Europa. Não é? O José Eduardo Franco, que é, aliás, diretor do Centro de Estudos Globais e um caríssimo amigo, tem um importante texto em que nos fala sobre o complexo mítico da identidade nacional portuguesa, ou seja, aquele núcleo duro a partir do qual se desenvolve toda a nossa cultura e desenvolve afirmativamente, negativamente, em fuga do nosso contexto e em espelho com, lá está, aquilo que nos rodeia, fugindo ou espelhando aquilo que nos rodeia. É este jogo que vai produzir as suas consequências na nossa cultura e vamos, nesta viagem pelas artes e pelas letras, vamos aperceber-nos disso. Tudo o que eu digo aqui está de algum modo dito de formas diferentes ao longo desta trilogia que foi dedicada ao cânon literário, que é no fundo uma emanação metamórfica, evidentemente, como metamórfica é a cultura, uma emanação da cultura e a cultura é, se quisermos, aquilo que eu prescrutei aqui nesta duologia do Sfumato. Vamos, portanto, à nossa viagem e nesta nação ao espelho das artes, eu vou desafiar-vos a seguir ou prescrutar 3 ciclos. Um ciclo fundacional, um ciclo imperial e um ciclo refundacional. Ora bem, começamos com a perplexidade, como vos digo, a perplexidade que, no fundo, está na origem de todo o pensamento do sujeito sobre si e sobre o outro, e sobre a sua relação com o outro. E no caso português, nós temos, para começar, normalmente pensamos a identidade estabelecendo uma relação especular entre o indivíduo e a comunidade, ou seja, pensamos a comunidade utilizando os mesmos parâmetros que utilizamos para o indivíduo, e agora começamos logo com uma dificuldade que é a nossa história, os nossos historiadores dividem-se entre diferentes datas fundacionais. Uns consideram que é a Batalha de São Mamede, o primeiro momento em que Dom Afonso Henriques enfrentou a mãe contra, digamos assim, o jugo estrangeiro e, portanto, de afirmação de uma Portugalidade.
Depois a Batalha de Ourique, outros dizem que é o acordo, o Tratado de Samora, que estabelece a paz entre os dois lados, não é? Entre o rei de Castela, de Leão e Castela, e Dom Afonso Henriques, reconhecendo. Outros falam e vão por aí fora, sendo certo que nós depois vamos ter, além da bula, esta aqui é de facto uma espécie de certidão de nascimento mesmo, a bula Manifesto Probatum, em 1179. Depois disto, nós vamos ter ciclos da nossa história que passam pela restauração, pelo juramento da Imaculada, pela consagração de Portugal, etc. Alguns, face a essa estranheza de um país que se defina rapidamente e que mantém as suas fronteiras, fala de uma relação íntima, estamos na Idade Média, não é? No tempo das Cruzadas, entre a fundação de Portugal e o projeto da Ordem do Tempo. De alguma forma, esta data, 1111, é um dos sinais, é a data de uma doação do Conde Dom Henrique aos Templários, que ainda não tinham sido reconhecidos como ordem, não existiam como ordem. Esse sinal, como outros, não é? Que mostram, digamos, uma ordem já operativa aqui, chama a atenção para um projeto que poderia estar ligado, de facto, à Ordem do Templo e que justificaria uma passagem, se quisermos, para além do Mediterrâneo e para outros lugares. Outros, naturalmente, chamam a atenção para aquilo que na Idade Média e na Antiguidade Clássica, não é? Ou na Idade Média, recuperando e bebendo na Antiguidade Clássica, tinha a ver com profecias, sonhos, visões, etc. E se quisermos, a Batalha de Ourique, esse tal momento inicial, fundador, faz evocar a Batalha da Ponte Milvio, ou Milvia, onde Constantino elimina a sua oposição e teria tido uma primeira manifestação, uma primeira e importante manifestação de Cristo, exatamente da mesma forma que Dom Afonso Henriques. Este é um velho mito e fundador, se quisermos, do nosso imaginário, estruturador, e é ele que nos vai trazer, através do juramento que é feito anos depois por Dom Afonso Henriques, que é feito, isto, evidentemente, alguns recusam porque não temos o documento original, por razões que não interessam para aqui. Mas, em qualquer dos casos, a existência desta tradição e o juramento da Imaculada após a restauração da independência, depois de termos estado 60 anos sob os Filipes, naturalmente vai-nos chamar a atenção para algo que que no fundo estrutura a nossa visão de Portugal, da história portuguesa. É uma história de um povo que se considera eleito, que estabelece uma nova aliança, que assume um evangelho português, ciclos de história, tem uma teleologia e uma história do destino, e no fundo é isso que vai explicar toda a nossa história a partir de determinado momento. Inicialmente, o que nós temos é uma tradição que se vai compondo, que se vai, cuja narrativa vai sendo completada, acrescentada, etc., mas que remonta lá atrás e, no fundo, antes de uma batalha, sabem sempre
na Idade Média é através dessas batalhas que, no fundo, vamos afirmando o nosso domínio telúrico. Antes de uma batalha com grande assimetria de forças, não é? Eram 5 reis mouros contra Dom Afonso Henriques. Dom Afonso Henriques, claro, preocupado, teria tido, eu não vou aqui falar das várias versões deste milagre do Ourique, milagre, visão, enfim. Não vou falar das várias versões, porque as há, mas ele estabelece, há várias coisas que são comuns, e uma delas é que, de facto, surge Cristo pregado na cruz para Dom Afonso Henriques, que o tranquiliza e que lhe diz que vai vencer, e que lhe diz, que estabelece com ele uma aliança, e diz: eu sou o fundador e destruidor de reinos e impérios, e quero em ti, teus descendentes, fundar para mim um império, por cujo meio seja meu nome publicado entre as nações mais estranhas. Este projeto vai justificar, naturalmente, a passagem do projeto de império, desculpa, do projeto de reino, nação, a projeto de império. Mas vai também este contrato, reparem que há aqui assim, há não apenas a fala de Cristo mas há aqui assim um símbolo que aqui não ver se eu consigo. Aqui estão a ver, são as armas de Portugal, portanto vamos ter também isso, mas vamos ter uma história que é a história de uma genealogia, uma linhagem de uma descendência, não é? De muito sucesso e de muito sucesso para a glória do seu nome, do seu Inox e Vincis, para a glória de Cristo, até à 16ª geração, e depois há uma diminuição, até que Cristo volta a pôr os olhos em Portugal e lhe dê novo alento. Ora bem, no fundo, uma história em 3 momentos. Um momento de fundação e sucesso, um momento de quebra e depois um momento de recuperação. Que naturalmente é um pouco a história de Portugal, mas a recuperação tem que se lhe diga, porque continuamos a querer encontrar esse momento. Ora bem, mas há uma outra coisa que nesse acordo é feito, nessa nova aliança é feita, e que é emitido para que se saiba, para que os descendentes saibam, não é? Manda meus descendentes, isto é no juramento, para que os seus descendentes saibam que o país existe e essa genealogia existe, reinante, régia, porque houve esse momento, não é? Cristo tinha dito: comporás o escudo de tuas armas do preço com que eu remi o género humano, e por aí fora. E Cristo diz, em honra da cruz e 5 chagas de Jesus Cristo, tragam em seu escudo 5 escudos partidos em cruz e um em cada um deles, e a par e para timbre terá que ter a serpente de Moisés, por ser figura de Cristo. Portanto, no fundo, nós vamos encontrar nos nossos símbolos, nas nossas armas, o serpente dragão, mas vamos encontrar também uma outra coisa, que Portugal pelo seu próprio nome, como podem ver aqui assim, Portugal, um dos selos de Dom Afonso Henriques, é também um país grálico, de alguma forma grálico, não é? E, portanto, essa dupla natureza que se conjuga, que se funde em Portugal, está muito claramente difundida, difusa, sinalizada nos seus símbolos, em toda a sua patrimonialidade. E, de algum modo, nós
temos já na crónica de Dom João I, de Fernão Lopes, a chamada de atenção para o Evangelho português e a sétima idade do mundo como estando já a contar, não é? Estando já efetiva, naquele tempo. Portanto, é um país ou é uma nação que no seu mito incorpora, se quisermos, uma gramática do sistema que vai ser o da sua história. Eu lembro que em 1646, após a restauração, nós vamos ter a recuperação desse mito com o juramento da Imaculada, lembrando o juramento anterior. E, portanto, serzindo, se quisermos, os tempos e sendo a continuidade entre eles. Esta é a Imaculada Conceição de Vila Viçosa, ou seja, quando o rei Dom João IV lhe confere a coroa, e é a coroa e reparem, é uma coroa fechada, é uma coroa que já se tinha fechado com Dom Sebastião e que é uma coroa imperial. É uma coroa que já não estava aberta, ou seja, chamando a atenção para a dependência de uma transcendência, uma coroa fechada, imperial, que se bastava a si própria, autónoma. É, no fundo, esse juramento da Imaculada que vai expandir-se a todo o território, a todas as suas instituições. Nós, para recebermos para a administração pública, era necessário fazer o juramento da Imaculada, para recebermos diplomas das universidades, era preciso fazer o juramento da Imaculada, etc. Ou seja, era jurar a Imaculada Concepção, a sacralidade e a virgindade da Nossa Senhora, mas era também reforçar essa eleição, se quisermos, de Nossa Senhora, ou nomeação de Nossa Senhora, como, mais do que padroeira, Rainha de Portugal, porque a partir de Dom João IV, isto tem toda uma história que não tenho agora tempo de tratar, mas a partir de Dom João IV, os reis de Portugal não usam coroa, exatamente porque a coroa foi oferecida à Imaculada Conceição, que nos protegeria, e a partir daí os reis são uma espécie de regentes. Ora bem, no nosso projeto e a partir do mito fundador, que é a pedra angular da nossa cultura, até recentemente, não é? Agora já temos outros mitos a tentarem substituir-se a esse, vamos assistir à elaboração cá está a coroa aberta e a coroa fechada, à elaboração de projetos, à definição de ciclos, na base de tudo isso, cá está este velho mito de Eurique e a tal arma, ou as tais armas que tinham o dragão, não é? E o dragão aí está, logo no brasão de Dom Afonso Henriques, mas não esqueçamos que, de algum modo, nós temos-lo marcando, inscrito no nosso território. A Ribeira de Odeleite, do Algarve, é um dragão azul, não é? É mesmo designada a Ribeira do Dragão. Então, no estrangeiro, muitas vezes os estrangeiros querem vir ver essa ribeira. E, portanto, estas são duas fotografias e o dragão está inscrito, o dragão que é igual a Cristo, não é? É um símbolo de Cristo, por aquela aliança que foi feita, que nós vemos, e que nos surge em todo lado. Não é azul, é dourado. Não é? Isto é a entrada no Ministério dos Negócios Estrangeiros, e temos dragões aqui, não é? A receberem-nos o dragão dourado, que é apresentado por um anjo-tenente. E cá está, vai ser ele que estará no centro da
Sala dos Brasões do Salão de Sintra, mostrando que é uma espécie de sol em torno do qual todo o universo social se desenvolve. Portanto, continuemos, pois, o nosso percurso pela percepção e representações da cultura portuguesa, cientes de que temos uma visão de nós que deriva, que se replica, não é? E essa replicação é visível quer do grande espaço da Europa, passando por Portugal, passando pela urbe, e portanto cidades, e pelo herói. Tudo isto como que replica à sua escala essa gramática do sistema, essa tópica que nós vamos ver. E se formos às obras, nós vamos assistir a uma replicação disso até aos nossos dias. Mas não vou ter tempo para isso, mas em qualquer dos casos chama a atenção para esse facto e vou percorrer rapidamente, no caso do ciclo fundacional, o lugar, o herói e o império. O lugar, já vimos que é de facto este lugar Finisterra, não é? De um mundo que não se sabe onde acaba e que tem uma orientação fundamental, que é uma orientação crística, e de uma figura mediadora entre Cristo e o território, que é a figura régia, que se identifica com tudo isso, da mesma forma que o país. A identidade que nós vamos ver desenhada é uma consciência de nós, ou de si, de si país, de si comunidade, e uma transformação lenta do projeto nacional em imperial, ou mesmo quinto imperial, não é? Não é por acaso que nós vemos na nossa épica a chamada de atenção sempre para o lugar onde estamos. Nós somos ali a cabeça ali da Europa toda, não é? E quase no cume da cabeça o reino lusitano. Não esqueçamos que há aqui assim uma coroa e há, digamos, elementos grálicos também. E, portanto, nós vamos ver que o cânon estético, seja o literário, seja o pictórico, seja tudo isso, recorre, se quisermos, aos sinais dessa construção que de outra forma não se tornaria para nós compreensível. E, portanto, há uma hermenêutica da nossa cultura que se vai fazer através da perscrutação da iconografia e de tudo aquilo que nos vai revelar esse processo de replicação da Europa até ao herói. Se a Europa nos surge assim, vamos ver que Lisboa nos surgirá também assim. Ou seja, é uma figura feminina que parece decalcada na figura da Europa. Outras vezes os decalques são feitos através de assimetrias. Se a Europa está na cartografia do tempo lamuriosa, é o rapto da Europa, nós vamos ter uma Lusitânia triunfante e vamos ter um Dom Manuel triunfante. Se a Europa cavalga um touro, não é? Júpiter, Zeus, pois o Dom Manuel vai cavalgar um monstro. Portanto, um monstro, e na cartografia. Portanto, nós estamos a falar de jogos de espelhos em que vamos ter permanentemente sinais da nossa existência, do nosso modo de estar, do nosso ser, fazer e pensar, que às vezes nos surge de uma forma muito subtil. Quando há, por exemplo, a restauração, nós temos iconografia assim, que só se entende porque
lá está, o dragão vence, neste caso o leão. Portanto, o dragão é a tal, e reparem com a coroa fechada, o dragão é desculpem já agora só para verem, o dragão é o tal símbolo, não é? Português, nacional, que representa Cristo, não é? E que estabelece a identificação entre o país, o rei e Cristo, porque já vamos à questão do rei, e aqui nós vamos encontrar inoxigno, portanto, novamente, sob esse signo, o signo da aliança que foi feita entre Dom Afonso Henriques e Cristo. Mas há uma outra representação que se faz a partir de determinada altura, e essa é a representação de Portugal como um pensador. E como pensador de roda, que por sua vez vai buscar figuras que estão bastante, na Antiguidade Clássica, bastante, pontuando bastante toda a nossa arte. Não esqueçamos a própria representação na abertura da mensagem, em que a Europa surge desta forma, não é? Jaz fitando, e fita com olhar esfíngico e fatal o Ocidente futuro do passado. E, portanto, naturalmente é uma figura pensadora, não é? Isso mesmo nós vamos encontrar nas representações da cidade. Lisboa, capital, surge representada, lá está, como uma cidade de eleição, uma cidade, se nós somos o povo eleito, a cidade eleita, uma cidade protegida pelos anjos, pela transcendência, etc. É sempre uma cidade aberta, uma cidade grandiosa, não é? É uma cidade feminina, não é? É sempre uma princesa. Se nós virmos tudo aquilo que é toda a descrição de Lisboa, estamos a assistir, se quisermos, à descrição de uma deusa deitada. Não esqueçamos que é uma das tradições da representação de Vênus, não é? Vênus deitada. Mas sempre, lá está, sempre defendida pela transcendência. Isso vai atravessar toda a nossa, toda a nossa iconografia, toda a nossa arte, todas as manifestações estéticas que nos falam de cidade. E se formos ver, por exemplo, os brasões da cidade, das armas da cidade de Coimbra, nós, o que é que vemos aqui? Uma figura feminina, não é? De facto, a cidade é sempre por relação com a cidade princesa ou a cidade rainha, que é Roma e que antes foi Constantinopla e por aí fora. Temos de facto a figura feminina, temos o dragão dourado, temos o leão rampante e temos dourado. E temos a taça grálica. E, portanto, novamente, o imaginário do Graal chamar-nos a atenção para o projeto nacional e para uma natureza, uma dimensão graálica do país. Uma dimensão que tem a ver com um mar que habitualmente separa e que nós conseguimos, porque Deus quis, que nós conseguimos que una e não separa. Portanto, o projeto nacional é um projeto de transformação, é alquímico, se quisermos. Vamos ao herói. O herói que, evidentemente, é o herói fundador, não é? Que se relaciona de uma forma identitária com o país e com Cristo, uma figura crística. Não tenho muito
não tenho tempo para estar aqui a explicar, mas ele é marcado sempre pelas profecias, é marcado pela miraculosidade, desde que nasce, e vai ter esse momento, que é o momento da aliança, é o momento fundador da nossa nacionalidade. O atual túmulo mostra-o com uma arquitetura extremamente pesada, que é uma arquitetura que mostra Dom Afonso Henriques como uma espécie de base e sustentação de uma grande arquitetura de cronistas, de figuras da Igreja, etc. Portanto, ele é, se quisermos, a base da Constituição daquilo que, naquela altura, poderia ser dito como a cultura portuguesa ou as figuras da cultura portuguesa, sendo que as crónicas nos chamam a atenção para momentos em que no corpo do herói se inscreviam as cicatrizes da história. Isso é ostentado por ele aos emissários do Papa. Portanto, nitidamente a consciência da sua identificação com a Terra. E, naturalmente, as genealogias que atravessam, que fundam o nosso país, não é? Porque o país assenta na figura do rei como, nessa altura, como intermediário entre o transcendente e o imanente, entre a terra e entre agentes, não é? E Deus, e a esfera divina, mas também entre a Europa e o além-mar. Essa figura é uma figura que está normalmente em árvores genealógicas muito complexas que evocam as árvores de José na Bíblia. Ora bem, essa figura é construída com base na confluência de uma tradição de cavalaria, com uma tradição bíblica e com desculpem, cavalaria, uma tradição bíblica e uma tradição épica, porque ele bebe de todas estas figuras, de todas estas figurações, se quisermos, de todos estes mundos e linhagens, e no caso da cavalaria, ele está associado a profecias sibilinas que vão justificar a própria história de Portugal. Lá está o tal imaginário imperial, mas um imperial através dos mares, não é? Uma das personagens, enfim, um feiticeiro, um mago, Fanimore, desta narrativa, desta ficção, dizem, dada altura, aquilo que é considerada a profecia de Sintra, e que é muito polémica, enfim, segundo a qual nós iríamos cumprir grandes feitos, nós portugueses, não é? Portugal iria cumprir, e iria até ao Oriente. Portanto, iria ligar o Ocidente e o Oriente. Esta noção de ligação, de união através do diverso, é uma constante, e essa profecia vai ser reinterpretada por Fernando Pessoa já no século XX. Mas, no fundo, tudo irradiando a partir do tal brasão que já vimos, não é? Onde está o dragão, que é a representação divina por excelência. Vamos ao Império. Naturalmente, como em toda a Europa, das nações vão emergir, e da sua aventura, não é? Da sua aventura marítima, no caso, vão emergir os impérios arquipélagos, digamos assim, porque nós vamos expandir-nos, esta é a narrativa tradicional da gênese dos impérios. E nós vamos, naturalmente, viver histórias na história,
que podem ser representadas pela lusofonia, através da cartografia, mas que vai fazer com que, através de nós, os mitemas da Europa surjam noutros continentes, filtrados por nós. E em muita iconografia, a nossa Europa está como elemento de ligação, mediadora. Isso acontece também com Portugal. Mas há uma outra história na história, que é a transformação do Mare Clausum, do Mediterrâneo, em Mare Liberum, não é? Passamos pelas representações do mundo teó, não é? Biblicamente recheadas, ilustradas, se quisermos, com a Tábua das Nações e tudo isso, e vamos ter, se quisermos, as velhas narrativas, as velhas cartografias, não é? Das aventuras dos argonautas, das outras viagens, viagens relativamente às quais a viagem dos Lusíadas, ou seja, a viagem de Vasco da Gama, vai ser mostrada, invocada como aquela que ultrapassou tudo isso, que partiu deste lago interior, deste mar que é um lago interior, e que se expandiu para um mar sem fim. Portanto, é ela que nos vai trazer, se quisermos, um reordenamento jurídico internacional do mar, não é? Das leis do mar, não é? Simultaneamente, que nos vai fazer ter consciência da própria história da cartografia na cartografia. Por exemplo, eu ampliei aqui para que se veja, este mapa de Martin Walsmüller tem em cima uma pequena, já agora, estão a ver? Uma pequena ilustração que é, no fundo, o quê? A história da cartografia. O mestre da antiguidade e a passagem, a evolução até Américo Vespuccio e a transformação que ele traz e a inovação que ele traz. Portanto, a própria cartografia vai trazer a história de si, enquanto disciplina. Os próprios mapas vão trazer a história da cartografia, e nessa história da cartografia nós temos a história da Europa vivida fundamentalmente pelo rosto que é a sua frente avançada, esse tal rosto ou cabeça da Europa que Portugal se diz, não é? Estamos, portanto, com o projeto nacional transformado em projeto de ligação, de religação, mas sagrado, de religação quase religiosa, quase sacerdotal. E, portanto, há alguns que dizem por isso que Portugal surge como um país, uma nação sacerdotal. Ora bem, não por acaso, as nossas armas estão normalmente suportadas por anjos, quer os anjos voadores, quer os anjos terratenentes. Isto também nos diz de uma de uma identidade que é uma identidade bastante diversa do resto da Europa. Penso que a Polónia ainda na altura teve um pouco isso. No milagre, na altura da Batalha de Ourique, nós tivemos a população, e não apenas aí, a população, no caso o exército, a levantar, a alçar, a expressão é esta, a alçar rei Dom Afonso Henriques, ou seja, ele é eleito pelo povo, no caso pelo exército. E, portanto, é de alguma forma duplamente sagrado. Tá? Duplamente sagrado. Ele é sagrado pela população, por baixo, e é sagrado pela transcendência por Cristo. Portanto, é isto de alguma forma que surge aqui também representado, não é? Agora, lembro-vos
dois momentos na nossa patrimonialidade que são bastante curiosos. Um que é no mesmo edifício, o edifício dos Jerónimos. O edifício dos Jerónimos, se nós formos à igreja, não é? Nós verificamos que temos o portal ocidental e temos o portal sul que de alguma forma dialogam. Um porque anuncia, quando entramos lateralmente, temos a Anunciação, mas a Anunciação está associada sempre aqui, sempre às figuras régias. Eu só mostro isto pelo seguinte, pela seguinte curiosidade. Nos nossos mitos nacionais, não é? Temos o mito de que o escudo de Dom Afonso Henriques, nos momentos em que a nossa independência corria risco, caía de onde estava pendurado. E quando Dom Sebastião, reza a lenda, quando Dom Sebastião perdeu a batalha de Alcácer Quibir, este escudo ter-se-ia partido, este escudo de Portugal ter-se-ia partido e nunca mais foi arranjado. Portanto, estamos a ver na própria pedra a sinalização dos momentos de crise e a representação de uma, neste caso, de uma natividade, mas de uma natividade em que temos consagrada a presença e a representação da própria família régia. Portanto, é a Sagrada Família e a Régia Família que estão de um lado e do outro e que acompanham esta representação, esta cena de natividade com o escudo português no meio, neste momento quebrado, mas cá está a representação do dragão e da coroa ainda aberta, não é? Mas que se fechará. E aqui está a esfera armilar, e aqui está também a figura da fonte, aliás, o Graal e a fonte, o Graal e a esfera armilar, no fundo como um projeto de transmutação que Portugal de alguma forma oficia, não é? Sacerdotalmente. A entrada virada para o rio, para o mar, tem uma iconografia, uma construção que nos chama a atenção para a arquitetura, se quisermos, do nosso imaginário, que vai da cruz, lá em cima, não é? Passando pela Nossa Senhora com o menino, e aqui assim, as figuras do país, as figuras, enfim, obreiras, se quisermos, da nossa nacionalidade. Encontramos também na charola do convento de Tomar a ideia de que temos aqui uma espécie de axis mundi, ou seja, centro do mundo, e esse centro do mundo é de uma árvore que reverdece, não é? Um velho mito de um sonho de Nabucodonosor, que depois sofreu sucessivas modificações, e que, no fundo, chama a atenção para a função sacerdotal de Portugal no mundo. Ora bem, sinais do projeto imperial. Eu dou um exemplo, que é o exemplo de Fernão de Oliveira. Esta figura, ele era frade, esta figura é uma figura muito curiosa, porque, sendo frade, ele é aquele que escreve a primeira história coletiva, História de Portugal. A primeira, assim designada, com este título, História de Portugal, é ele. É o autor da primeira arte de construção naval e é autor da primeira arte da guerra no mar e é autor da primeira gramática da língua portuguesa. Ora, se nós nos lembrarmos que numa viagem há que prepará-la e há que preparar os viajantes para aquilo que vão encontrar, o que é que eles vão encontrar? Desconhecidos, diferentes. E, portanto, alguém com quem vão ter que comunicar. E a língua é fundamental. Alguém, comunidades,
a quem vão ter que dizer quem são. Pensemos no momento em que Vasco da Gama tem que dizer ao rei de Molino quem são os portugueses e conta a história de Portugal. Aqui está a história de Portugal. Mas quando vão, têm que ir em naus que sejam construídas com segurança e, portanto, arte de construção no mar. Mas têm que estar preparados para encontrar, eventualmente, inimigos também. E, portanto, se estes dois elementos favorecem a relação harmoniosa, o diálogo, esta arte da guerra no mar permite, se quisermos, a nossa defesa, a nossa sobrevivência nesse mar inóspito e desconhecido. Portanto, o que nós temos é, se quisermos, uma história que vai desenhar-se como uma história que cumpre o mar, ou seja, cumpre o ciclo imperial, com luzes e sombras. Naturalmente, os Jerónimos são um lugar onde se agradece, onde se comemora, onde se celebra, mas havia uma pequena capelinha lá atrás, que enfim, já está bastante modificada, mas ainda lá está, no lugar, a celebrar, que era o lugar onde os capitães se faziam a velada da véspera antes da viagem, não é? E a viagem era um processo de luzes e sombras. Temos, de facto, os Lusíadas, que são fundamentalmente mais luminosos, mas temos a história trágico-marítima, que é das tragédias, dos naufrágios e de tudo o que acontecia, de negativo, não é? Portanto, temos as luzes e sombras e temos uma peregrinação de Fernão Mendes Pinto que nos conta também isso assumido na primeira pessoa. E temos este quadro, desculpem, não é um quadro, é um políptico, neste momento de seis painéis, mas na verdade eram mais, foram os painéis que se salvaram, e que nos mostram uma figura, que é uma figura que tem em si, que nos mostra o livro, é uma Bíblia, um livro sagrado, que nos mostra, no fundo, tem a missa do Espírito Santo, tem ali vários elementos que nos chamam a atenção para o projeto nacional, mas pronto, pensemos no livro como revelação e depois há a vara de comando como vara de investidura de uma missão. E no fundo é um país que se vê sempre entre a revelação, a profecia, a missão, lá está uma missão, às vezes quinto imperial, vista como quinto imperial, ou seja, como uma ligação, com uma construção de um império de fraternidade em que deixa de haver, se quisermos, deixa de haver imperador, não é? O imperador é uma criança, portanto deixa de haver quem mande. A fraternidade é uma fraternidade universal. Bom, mas naturalmente nesse processo nós vamos ter a separação. E a separação e o sofrimento, não é? Se o mar português é feito de lágrimas de Portugal, não esqueçamos que as lágrimas começam à partida, à separação. No Cancioneiro Geral, um dos poemas mais belos da literatura portuguesa é esta canção da partida. Senhora, partem tão tristes, meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistes, outros nenhuns por ninguém. Tão tristes, tão saudosos, tão doentes da partida, tão cansados, tão chorosos, da morte mais desejosos, 100.000 vezes que da vida. Partem tão tristes os tristes, tão fora de esperar bem,
que nunca tão tristes vistes, outros nenhuns horríveis. Portanto, a separação, a saudade, tudo aquilo que vai marcar a nossa cultura, a cultura portuguesa. Mas também o fascínio pela descoberta. Se quisermos, o momento por excelência que celebra isso é o momento que está, se quisermos, insularizado na Ilha dos Amores, representada pela ligação, pelas relações amorosas entre os homens e as deusas. E, portanto, se quisermos, comunidades de natureza diferente, não é? E que de alguma forma invertem aquela figura arquetípica da Bíblia, não é? Os filhos de Deus gostaram das filhas dos homens. E, portanto, é que assim. E o que é que acontece aqui? É dado o conhecimento da máquina do mundo. E a máquina do mundo é uma enciclopédia interativa. É uma enciclopédia que nos diz da geografia, que nos diz da história, que nos diz do que é e do que não é, daquilo que se vê, daquilo que se percebe. E é, no fundo, uma máquina que explica o funcionamento do universo de uma forma imponderável. Se quisermos hoje, encontramos o equivalente na descrição, evidentemente, no Google Earth, não é? Aquela imponderabilidade, aquela figura ali no meio suspensa que parece conter-nos, não é? Enfim, pronto. Eu vou passar um pouco por cima disto, vou chamar a atenção para o facto de que a nossa cultura, a nossa literatura também ser muito oscilante entre algumas na área da profética, entre as profecias e aquilo que é a convicção do que vai acontecer. Portanto, Padre António Vieira, uma figura que dispensa apresentações, ofereceu-nos uma história do futuro e uma chave dos profetas. Ora, um povo eleito que se pretende ter um destino marcado e assinalado, e se quisermos, uma gramática do sistema ditada pela sua pedra fundadora, que é o Milagre de Ourique, que é a Cena de Ourique, tem também os seus decifradores, que são, ou oráculos, se quisermos, que nos oferecem a chave dos profetas e uma história do futuro. Novamente, regressamos aos ciclos de Portugal e da história de Portugal, e eu chamaria a atenção para as refundações. O ciclo fundacional, que vai tendo sucessivos ciclos, mas que no fundo nos conduz de 1640 até à atualidade, com, evidentemente, as modificações, as quebras, as alterações, etc., mas que nos traz à revisitação dos mitos e à convocação de uma memória legitimadora. Sem dúvida que eu já expliquei, Dom João IV, após 60 anos, portanto, Dom Sebastião desaparece em Alcácer Quibir. Ficamos, de acordo com várias vicissitudes que não importa para aqui, ficamos sob a dupla coroa, não é? Sob o domínio dos reis Filipes, não é? A dinastia filipina. Filipe I de Portugal era o Filipe II de Espanha, portanto, 3, e depois, finalmente, há a restauração. E a restauração traz-nos, de facto,
esse momento não é apenas de legitimação, mas é um momento de defesa. Aliás, reproduz um pouco aquilo que Dom Afonso Henriques tinha feito com o Papa da altura, que era dar as chaves do reino ao Papa, prometendo-lhe vassalagem, ou jurando-lhe vassalagem, para assim se defender do rei vizinho e seu primo, não é? Que ficava impedido de atacar um outro vassalo do Papa, não é? E neste caso é com Nossa Senhora da Conceição. Ora bem, depois mais tarde isto vai ser reproduzido pelas mulheres de Portugal na altura da guerra, da Primeira Guerra, pedindo que Portugal não entrasse na guerra e oferecendo à Nossa Senhora de Fátima joias ouro e pedras preciosas, vão ser usadas na construção, se quisermos, da coroa da Nossa Senhora de Fátima. Portanto, e é aí que o culto da Nossa Senhora da Conceição vai transitar vai dar lugar a uma maior visibilidade do culto de Nossa Senhora de Fátima. Bom, mas portanto, é no espelho das artes, das letras e dos mitos que nós vamos ver desenvolver-se o nosso novo, vamos ver desenvolverem-se as nossas fundações e as nossas revisitações dos velhos mitos, não é? Já mencionei aqui uma esfinge que nos traz outras esfinge, que nos evoca a velha esfinge do Édipo, etc. Temos aqui, assim, um poema de Antero de Quental que nos fala da genealogia e de um povo em ti começa um homem novo, de ti data essa trágica linhagem. Lembraremos, herdeiros desse povo, que entre nossos avós se conta Cristo. Portanto, esta ideia de uma linhagem que entronca em Cristo, e a gramática do sistema, que não tenho tempo agora de desenvolver, mas lembrando que a modernidade é feita desses mergulhos. O nosso romântico de primeira geração, Almeida Garrett, vai buscar exatamente Camões para se legitimar nessa passagem de testemunho que evoca neste poema que lhe dedica, não é? E próprio Almeida, e a obra de Almeida Garrett vai ser uma revisitação da nossa história com Camões, Frei Luís de Sousa, Viagem da Minha Terra, textos que assumem, se quisermos, Portugal nos seus momentos de crise, e, portanto, são exatamente os momentos em que Portugal tem que se pensar e tem que pensar no que é que quer fazer, no seu projeto. Ou seja, Portugal aqui é na balança da Europa. Portugal na balança da Europa. Mais do que isso, Portugal na balança do mundo. O que é que quer para si? E em todos os momentos de mudança, Portugal tem que pensar a sua identidade, a sua localização, a sua função e a sua missão. E por isso, se no século XVI nós temos os Lusíadas a chamar a atenção para o que é Portugal na balança do mundo, e no meados do século XIX, enfim, não chega bem, 1830, mas pronto, no início da nossa monarquia constitucional, vamos ter Portugal a pensar o seu lugar na Europa. A verdade é que no final do século, com o ultimato inglês e com, no fundo, um certo decadentismo que se começou a dominar Portugal, vamos ter pátria como, nas palavras de Sampaio Bruno, como os Lusíadas da nossa decadência. Portanto, naturalmente, a luz e sombra permanentemente mostrarem a nossa cultura como uma espécie de concerto em contraponto sistemático. Isto aqui
eu queria lembrar que os mapas nos vão dando, nos permitem a familiarização com a nossa corporalidade, a corporalidade do país, que é o seu território, não é? Mas esses mesmos mapas começam a sofrer a rasura, nós começamos a perceber que eles não são fiéis, não são fidedignos, eles são representações que aproximam tanto quanto possível os elementos de que dispõem da realidade, mas que não são essa realidade. E, portanto, nós vamos assistir a um tempo de busca, se quisermos, do que somos relativamente àquilo que os outros são. Ou seja, vamos ver-nos permanentemente em confronto. Final do século XIX, início do século XX, e, portanto, por aí fora, nós vamos assistir à sucessão, à sequência de exposições universais que começam em 1866, vão por aí fora, em todos os países tentam mostrar ao mundo o que é que são, tentam impor-se ao mundo e surpreender o mundo, e nós vamos ter, naturalmente, também os nossos momentos. Todas as nossas representações vão assentar numa construção que baseia a nossa história, fundamentalmente, ou a nossa contribuição para a história mundial com exatamente a aventura marítima. E é por isso que todas as construções que nós vamos apresentar nos pavilhões, nos sucessivos pavilhões que vamos fazer, são construções que têm a ver com barcos, com naus, com, digamos, elementos que cortam o mar, não é? E vamos ter isso na exposição do mundo português, como teremos noutros, como tivemos aqui em Portugal, e aqui assim na Barra do Tejo, nós vamos ter uma espécie de coreografia. Claro que temos a exposição do mundo português, que mostra a construção, organiza-se como uma exposição, é uma exposição temporária, organiza-se como algumas das construções foram depois tornadas definitivas, mas reconstruídas, se quisermos, mas, portanto, a exposição organiza-se em função da construção, dos caminhos da nossa história, se quisermos, do nosso itinerário histórico. Ou seja, entrávamos pela zona dos militares, não é? do exército, da espada, dos guerreiros, não é? A construção, se quisermos, territorial e o domínio territorial, e depois tudo vai por aí fora até que finalmente chegamos aqui assim a esta zona que enfrenta o espelho do Tejo, e o espelho do Rio é também um simbólico espelho do céu, é? Portanto, do infinito, do universo, não é? Que nele se expande. E vamos ter construções que também elas vão fazendo, se quisermos, a antologia das figuras que vão marcando a nossa cultura. Não é? O padrão dos descobrimentos, lá está, é o padrão, e é um padrão que é feito de padrões, de um lado e de outro. E se nós desdobrarmos a construção, aquilo que vamos ver é uma espécie de pirâmide ascendente, não é? Que tem no cimo a figura do infante Dom Henrique e a nau como representação da vida do indivíduo, da vida da coletividade, da história, etc. Nesta coreografia do Tejo nós vamos ter este padrão como uma espécie também, quando está fechado, não é? Que é como ele está,
com uma espécie de mãos em prece, que Fernando Pessoa vai aproveitar na sua mensagem, quer com o infante, por um lado, Deus quer, o homem sonha, a obra nasce, e, portanto, contando, se quisermos, qual foi a nossa aventura, e depois a prece, porque, naturalmente, dessa aventura resta hoje a tormenta e a saudade, e, portanto, temos que pensar no que virá para o futuro. E do outro lado do Tejo, nós temos o Cristo Rei como que abrindo os braços a essa prece que está do lado, na outra margem do Tejo. Tudo isso é trabalhado para a juventude e a infância, não é? Numa outra exposição, que essa sim é, é permanente, que é a do Portugal dos Pequenitos, que no fundo nos faz avançar desde as pequenas construções onde nós brincamos, quando crianças, não é? Que são construções representativas do tipo de arquitetura de cada um dos lugares por onde passamos, até à grande praça da lusofonia, e, portanto, isto estabelecendo um histórico da nossa atuação. Eu falei dos tais edifícios que foram construídos à semelhança de naus, e aqui está, em todas as exposições, nós tivemos as naus a dominarem. Na exposição de 28, na de 92, na de 98, temos sempre a obsessiva figuração da nau. Sendo que, quando Almada Negreiros foi um modernista, futurista, foi tudo, não é? Como ele dizia, quando foi convidado a fazer painéis para decorar a Garda Alcântara, ele disse: a primeira imagem de quem chega e a última imagem para quem parte terá que ser uma imagem identitária. E o que é que ele escolheu? Ele escolheu Lá Vem a Nau Catrineta, que traz muito que contar. Ou seja, a nossa versão popular, tradicional, dos Lusíadas, que é a Nau Catrineta. É uma versão que tem, em breve, naturalmente, e que tem dentro, não apenas conta a história de uma viagem, não é? Uma viagem de regresso, mas contém em si uma hermenêutica da história de Portugal, que eu agora não tenho tempo de estar a explorar, mas que em qualquer dos casos nos chama a atenção para a proteção divina, sempre atuando no momento crítico. É essa visão que nos vai fazer olhar Portugal como, para muitos de nós, como um ser, não é? A expressão é pessoana, um ser a quem é possível atribuir um horóscopo, que tem uma cartografia que cartografa o imaginário ocidental, que tem um imaginário de saudade entre partida e chegada, entre perda e surpresa, etc. E é esse imaginário que o século XX e o século XXI vão revisitar. É esse imaginário de um modelo cristológico, de um modelo de vida, morte e ressurreição, que nós vamos ver revisitado por obras como Uma Viagem à Índia, de Gonçalo M. Tavares, A Morte de Portugal, de Miguel Real, A Cidade de Ulisses, de Teolinda Gerção, etc. É esse imaginário que nós vamos ver retomado. Desculpem, não faço ideia do que é que seja este risco, mas pronto. Retomado, inclusivamente,
pelas moedas de adesão ao euro, que num dos lados tem aqui o selo de Dom Afonso Henriques, aqui o selo que também foi usado por Dom Afonso Henriques, mas que tem na sua origem o selo de Dona Teresa, quando assinava como Regina. Se olharmos para o Convento de Cristo, nós verificamos que na abóbada nós temos uma reprodução sistemática, obsessiva, desse selo de Dona Tarásia, ou seja, de Dona Teresa, da rainha, mãe de Dom Afonso Henriques, quando assinava rainha. E chamo também a atenção para o facto de esse projeto de passagem de reino a império, a Quinto Império e à sua dissolução, nos levar a uma universalidade que se espelha neste poema lindíssimo, com que eu terminaria, o poema de Sofia de Melbrenner. Em todos os jardins hei de florir, em todos beberei a lua cheia, quando, enfim, no meu fim o possuir, todas as praias onde o mar ondeia. Um dia serei eu o mar e a areia, a tudo quanto existe me hei de unir, e o meu sangue arrasta em cada veia esse abraço que um dia se há de abrir. Então receberei no meu desejo todo o fogo que habita na floresta, conhecida por mim como num beijo. Então serei o ritmo das paisagens, a secreta abundância dessa festa que eu via prometida nas imagens. Enfim, com diferentes enfoques, pois a bibliografia aí está, e eu quero, acima de tudo, agradecer muitíssimo a vossa paciência para me ouvirem e para me acompanharem nesta viagem pela cultura portuguesa. Como calculam, a cultura portuguesa será um bosque por onde nós fizemos apenas um pequeno passeio. E, portanto, muito mais há a dizer, mas, naturalmente, estas são algumas impressões de viagem. Muito obrigada. Estou à Nós é que disposição. agradecemos. Nós é que agradecemos essa viagem maravilhosa. Uma pessoa fica na viagem e para conhecer um bocado mais essa vossa cultura que realmente tem séculos, séculos portanto, fica por causa disso, não é? Realmente a senhora consegue fazer essa viagem de uma maneira tão didática, tão perfeita. Vamos esperar os comentários aqui dos seus fãs, porque eu já disse que a senhora tem fãs. São, Comentários, perguntas, tudo. Perguntas muitas, mas não sei se diz, é uma ordem de. Não sei como é. Levantamos a mão, como é que fazemos? isso agora é Tudo ali bem. a nossa professora Digna que que nos vai Isso. gerindo. É a nossa Sim, sim. maestra. Vamos, a Andrea Martins tem a mão levantada, né? Boa Obviamente a noite. Maria Teresa também. Então, Andrea, faça favor de começar. Boa noite. Consegue ouvir-me? Sim, sim, faça Bom, favor. na verdade, muito obrigada, senhora Ana Vera. Acho que este seminário é muito incrível. Na verdade, eu esperava algo singelo, mas eu fiquei surpreendida. Ou seja, quando a senhora contou sobre os mitos, na verdade, que eu não sabia que existiam mitos que explicavam a origem de Portugal, por exemplo. Na verdade, eu não sabia e eu fiquei, uau, isto é incrível. Eu fiquei curiosa, na verdade. Muito obrigada pelo seminário, na verdade. Muito obrigada, Andreia. Sim, mas não é só Portugal, naturalmente todos os países acabam por ter mitos de origem que, de algum modo, vão explicando a sua gênese, não é? Essas são as primeiras explicações.
Pois há abordagens racionalistas que naturalmente vão tentar encontrar outras justificações, mas essas, sim. O que é curioso na, na, na Europa é que os diferentes países vão tendo mitos que vão replicando os mitos da própria Europa. E isso por vezes a replicação não é muito visível, mas se formos investigar bem, lá está uma forma diferente de dizer o mesmo. E, portanto, são variações que vamos encontrando. A singularidade do caso português é que nós temos a dupla legitimação, que também existe na nossa história, não apenas no mito fundador. Sei lá, se nós pensarmos na crise de 1383-85, não sabíamos quem morre um rei cuja filha única era casada com o rei de Espanha, e naturalmente, se a filha herdasse e ficasse rainha, pois naturalmente seria o marido também a governar Portugal, ou seja, o rei espanhol. E portanto, e aí tivemos cortes e o povo em cortes decidiu, portanto, representantes das diferentes classes sociais, não é? Decidiu. Portanto, de algum modo, existe esta prática na história portuguesa que não é comum nas histórias dos outros países, nas histórias régias. Não é? O rei, por vezes, quando não tem descendência, é nomeado, eleito pelo povo. E, portanto, essa é uma singularidade que nós temos, a dupla legitimação. Também os nossos reis não eram coroados, eram aclamados, exatamente por causa disso. Embora haja uma outra cerimónia de coroação, de um modo geral isso não acontecia exatamente por isso. E depois também temos essa singularidade de termos oferecido a coroa à rainha, sim, à rainha, à Nossa Senhora, e portanto termos passado a ter uma rainha que era a mãe de Cristo, não é? E desse ponto de vista, termos nela não apenas a padroeira, mas mais do que isso, a figura régia. E isso fez com que todos os reis, a partir daí, tivessem usado o estratagema de pôr ao lado, numa almofada, a coroa e o cetro, ou seja, as insígnias régias, porque naquele juramento, no da Imaculada, havia uma maldição para aquele que quebrasse essa tradição. E há de facto um que faz isso ainda na altura apenas por um momento, mas a partir daí os filhos primogênitos não chegam a exercer como reis, portanto morrem, acontece sempre qualquer coisa, portanto aí está uma coincidência que vem ao encontro dessa nossa visão mítica, simbólica, de factos da nossa história. Maria Teresa, obrigada, professora Anabela. Bom, primeiro quero agradecer. Como disse a professora Digna, eu sou fã da doutora Rita. Então, agradeço e realmente sentimos-nos honrados de ter podido dedicar umas horas do seu tempo, que deve ser muito ocupado, mais pelo período histórico, não é? Deve estar a trabalhar intensamente pelo momento histórico, não é? O aniversário de nascimento de Camões. Eu acho que respondeu magistralmente as perguntas originais que eu pus, que são
que eu também refleti muito sobre elas, porque é que Portugal se formou e porque é que se manteve independente. A segunda, a lógica diz que não tem lógica nenhuma, porque devia ter sido o destino dos outros reinos da Península. Eu sempre atribuí um pouco, talvez, à maneira como foi povoado Portugal pelos primeiros reis e essa relação que estabeleceu com o povo diretamente, não é? E não dependia tanto dos vassalos nobres, não? E desconhecia os termos da aliança de Cristo com Dom Afonso Henrique, não sabia, realmente sabia que tinha feito o juramento, mas não desconhecia mas permanece ainda a pergunta de porquê que Portugal se formou. E nessa viagem é incrível, não? Porque levamos a uma viagem de símbolos, sinais, representações, coisas que estiveram aí todo o tempo e que nunca as vi. E é incrível, não? Se a pessoa não sabe uma coisa, não as vê. É É incrível. verdade, é verdade. Há uma explicação mística, embora ainda me fiquem algumas dúvidas, não é? Porque precisamente ao filho de um conde de Borgonha, da linhagem de Borgonha, e depois a estabilidade dinástica que aconteceu depois, não? Portugal realmente foi onde houve menos mudanças dinásticas, pelo menos nos 2 primeiros períodos, mas sempre fica a dúvida. E então, em algum momento, eu tenho lido todos os seus artigos sobre o Grial, eu sou apaixonada pelo Grial. E, portanto, podia haver uma explicação mística, mas não fica muito claro. Sei que pelos seus artigos, que eu não sabia, desconhecia completamente, que aparentemente há uma lenda de que o Grial teria sido trazido para Portugal, não é? Não sei mais ou menos a que altura, a que corresponde, imagino que seria na época que corresponderia a Arturo, à corte de Arturo, não é? E depois, o que aconteceu com o Grial? Ainda está em Portugal? O que é que aconteceu com ele? Se é que alguma vez podemos dizer o que é o Grial. Eu olho que tenho lido todos os seus artigos sobre o Grial, mas nas palestras não aponta muito sobre isso. Ah, Maria Gomes, muito obrigada pela sua intervenção e pelo seu entusiasmo, que é um entusiasmo partilhado, no fundo, quando nós conversamos, há uma autora que é a Wendy Steiner, que diz que a cultura é uma never-ending conversation. E é de facto isso que constitui a nossa cultura. Bom, sobre o Graal, evidentemente que nós não sabemos o que é o Graal, não é? Há muitas figurações do Graal, pedra, o livro, a linhagem, tem tido as múltiplas intervenções, interpretações. Eu, de alguma forma, falei delas, mas de facto há uma tradição, uma lenda, não é? Segundo a qual, quando se desfaz o Graal, teria sido reencontrado em Jerusalém, e teria sido trazido, enfim, para Portugal, passando por Itália, por Espanha, aquela zona dos Pirineus, não é? E teria vindo para cá. Outros dizem que teria vindo por mar, enfim, seja como for. Segundo alguns, estaria por baixo daquilo que vos mostrei, não é? Da capela de. Como é que ele se chama? Capela de Tomar. Aquela. Não a ver? Agora. Como? Dos Templários. Dos Templários, exatamente. Segundo alguns, estaria por aí. Segundo outros, teria passado por Portugal e teria ido nas viagens que supostamente os templários teriam feito além fronteiras, além mar, não é? Para todos os efeitos, o que importa é que nós não sabemos se ele existiu, não sabemos o que foi, não sabemos para que foi. Tudo isso está rodeado de uma imponderabilidade, mas na verdade o que está em causa é a noção de que
há uma transmutação e uma elevação daquele que o possui ou que chega a ele. E, portanto, de alguma forma, a cultura portuguesa tem uma patrimonialidade que passa naturalmente pelas construções, não é? Que vão desde castelos e eu dei aqui exemplo 2, que parecem promover uma ascensão de uma oração. E, portanto, eu diria que há uma da cultura portuguesa que esta é uma possível visão do nosso grau enquanto egrégora dizem os espiritualistas, não é? Enquanto alma coletiva, não é? Que busca um ideal de si e uma realização universalizante que faça de Portugal o tal país sacerdotal de que muitos falam e de que, portanto, sem dúvida que depois temos aquelas fórmulas que aproximam esta visão muito idealista e muito espiritualista e difícil de intangível, não é? Através de informações de que, ou tradições de que o grau está aqui, está ali, está ali, de que temos o grau em Tomar, agora não me ocorre o nome mas, desculpem lá, mas eu se calhar consigo. Também fico aborrecida por não me estar a lembrar disto. É na. Ai, É onde eles levavam a cabo os seus rituais, os templários. diga? É onde eles realizavam os templários Sim, Castelo de exatamente. Tomar. Onde eles. Exatamente. No fundo, o que está ali em causa é o imaginário da missa. A missa conduzindo sempre a uma Eucaristia, não é? Essa Eucaristia pode ser mais formalizada, mais espiritualizada ou mais, ou seja, mais esotérica ou mais exotérica. Em qualquer dos casos, a ideia é de que, enfim, todas essas tradições visam fazer aquilo que Dom, o nosso Fernando Pessoa, quando escreve a mensagem, percebe que Portugal está afundado num sentimento de decadência e diz só há uma maneira de o arrancar daqui. Esse modo de o arrancar é pegar num mito que seja capaz de o galvanizar. Para alguns povos nós temos que criar os mitos, mas Portugal já tem o mito sebastiânico. Então vamos dar-lhe força, soprá-lo, para fazer com que esse mito funcione, mobilizando a comunidade. E no fundo, a questão está um pouco aí. Eu não sei se respondi bem à sua, Sim, 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 sim. à Sim, sua sim, sim, questão. sim, sim, sim. Sim, senhor. Pronto. Muito obrigada, muito obrigada. Quando descobrirmos o grau, Então, descobrimos o que é, quando é que vem, tudo isso. é, Vamos ter uma resposta. exatamente. Professora Natália Constâncio, que vai ser outra das Tá, sim, autoras, senhora. e que Uhum. já aqui levantou a mão, porque já descobriu o grau, querem ver? Já Professora Natália descobri o grau. Constâncio, a professora Natália Constâncio é uma romancista histórica. Temos-lhe alguns textos muito importantes. E uma das obras é dedicada ao Dom Dinis. E o Dom Dinis é Ah, alguém que salvou os templários através da Ordem de Cristo e que supostamente saberia onde é que estavam os tesouros dos templários. Bom,
nenhuma questão. De qualquer forma, aquilo que eu queria fazer era felicitar a professora Digna Tovar por este seminário fantástico que organizou. E queria felicitar também a professora Anabela Rita, porque de facto é sempre o seu trabalho é sempre enciclopédico, é sempre um trabalho monumental e de facto é importante que para além de tudo aquilo que de facto denota muito conhecimento e muita sabedoria e muita sensibilidade na transmissão desse conhecimento. Gostei imenso das imagens da Europa e de todas as imagens que nos apresentou, que são de facto também fruto de uma grande investigação, e portanto deixava o meu agradecimento. Não vou fazer nenhuma pergunta, não vou deixar colocar nenhuma questão, é de facto um agradecimento porque a professora Anabela é sempre muito generosa na sua partilha, nas partilhas que realiza, e de facto é sempre um conhecimento enciclopédico. Quando ouvimos falar a professora Anabela Rita, pronto, calamos-nos e ficamos a absorver toda essa informação. Obrigada, professora Anabela, foi um seminário maravilhoso, uma palestra maravilhosa. Seminário, nem sei que nome, como é que é um seminário, uma palestra, uma conferência, foi maravilhoso. Muito obrigada. Obrigadíssima, obrigadíssima. Quando os que nos ouvem são amigos, veem sempre douradas as nossas palavras. Muito obrigada, professora Natália Constância. Eu certifico o que disse a professora Natália, realmente nós ficamos de boca aberta só a ouvirmos, não, e realmente a absorver aquilo tudo ao máximo, porque vale mesmo a pena. Mais alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Aqui no chat, muitas pessoas a dizer obrigada, senhora Anabela, por esta viagem cronológica, pela emocionante história de Portugal. Permitiu-me saber detalhes importantes que eu não conhecia. Interessante este seminário da História de Portugal. Obrigada, professora Anabela. Agradeço imenso, simplesmente maravilhoso seminário. Muito obrigada, muito boa e interessante palestra. Sim, realmente. Alguma pergunta, algum comentário a viva voz? Eu queria, se não há mais nenhuma pergunta, eu queria perguntar para Anabela. Neste projeto nacional em metamorfose, que está a ser visitado, o papel, sim, o lugar do mar já não é tão omnipresente, né? Acho que já Portugal, ou os portugueses atualmente, eles já não estão a olhar tanto para o mar, olham mais para a Europa, sentem-se europeus. Eu acho que eu sinto que os portugueses atualmente, os meninos ou as pessoas, os portugueses em geral, eu acho que eles sentem orgulho em serem europeus. É assim ou é só uma impressão minha? Não, é verdade. Não, é verdade. Assinala uma mudança muito grande de paradigma relativamente àquilo que eu, de alguma forma, dominou mais a minha exposição. É verdade. Durante séculos, no fundo, e a nossa identidade sofreu, se quisermos, oscilações entre aquilo que Eduardo Lourenço chama a hiperidentidade, ou a noção de que somos realmente fantásticos, porque afrontámos o que outros não afrontaram, não é? Tal história de termos saído de nós, termos afrontado o mar e os seus monstros, não é? E termos sabido dominá-los, termos conseguido dominá-los. Mas, por outro lado, a noção de que, a partir de determinada altura, a Europa se foi desenvolvendo e nós fomos ficando para trás. E essa visão um pouco, como dizer, sentimos-nos secundarizados, sentimos-nos muito mais pequeninos,
não é? Portanto, é o jogo entre a periferia e a centralidade. Enquanto estava em causa era avançar para o mar, naturalmente nós estávamos no centro e no lugar de passagem. Agora, sentimos que o que está a acontecer, no caso que nos toca mais diretamente, está a acontecer num território que é mais centro-europeu e, portanto, sentimos mais periferia e sentimos mais secundarizados, por um lado, mais incapazes de igualar, entre aspas, não é? Mas, portanto, de emparceirar com realizações que países que passaram por processos diferentes, enquanto nós estávamos em diáspora, naturalmente éramos um país pequeno, não é? Um país com 1,5 milhão de habitantes, que fez esta, como dizem os historiadores, ingleses, fundamentalmente língua inglesa, dizem parece um milagre. Como é que é possível que um país tão pequeno, com uma população tão pequena, se tenha expandido assim, tenha tido um império que era um autêntico arquipélago pelo mundo todo. E, portanto, essa noção já não a temos, naturalmente, não é? Aconteceu-nos como aquelas figuras de pessoas que engordaram muito, emagreceram subitamente e têm um problema de identidade. E, portanto, nós estamos nesse problema de identidade e olhamos para o centro europeu e vemos o centro europeu fazer coisas que se prepararam para fazer porque eles passaram por um processo de industrialização nos séculos XVIII, XIX, etc. E nós, quando estava o início da industrialização, não é? Nós descobrimos o ouro do Brasil, descobrimos e dissemos, para os outros as manufaturas, para nós o ouro. Deus deu-nos o ouro. E, portanto, com essa brincadeira, mas que é uma anedota, mas que é uma anedota bastante expressiva daquilo que se pensou, nós não passamos por um processo de industrialização e de desenvolvimento estrutural, como outros países no centro europeu que estão muito mais voltados para dentro, muito mais voltados para si, e depois puderam olhar. Ora, nós estivemos a olhar para fora, e portanto estivemos muito mais assentes no comércio do que na indústria da produção. E portanto, esse nosso desconforto neste momento faz com que olhemos a Europa como um modelo a seguir. E por isso eu falava do tal complexo que citava o professor José Eduardo Franco, a falar do tal complexo mítico da nossa identidade, que olha para a Europa como o espelho daquilo que quereria fazer, como um modelo, não é? E, portanto, naturalmente que nos sentimos muito satisfeitos. Houve, aliás, uma altura por fazermos parte da Europa, e houve naturalmente uma altura, todos se lembrarão, em que os países falavam em entrar na Europa, mas isso era difícil, e portanto, quando Portugal finalmente conseguiu entrar para a Europa, foi digamos, uma vitória retumbante para nós. Portanto, esse deslumbramento pela entrada na Comunidade Europeia sente-se ainda hoje e fez com que impôs definitivamente a Europa como o lugar de referência, como modelo de referência, etc. Sendo que toda a lusofonia é também o lugar da nostalgia, da fraternidade, de tudo isso, mas são lugares, é um arquipélago, se quisermos, para utilizarmos a expressão da tipologia dos impérios, o arquipélago, é um conjunto de países, todos eles com problemas muito grandes. Portanto, naturalmente que, aspirando sempre cada um de nós a um melhor do que tem, a mais do que tem, vai olhar para aquela imagem, aquele modelo que lhe parece mais pacífico, pacificado e próspero, que está neste momento no centro europeu.
Portanto, muito bem. Excelente resposta, perfeita a sua resposta. Respondeu perfeitamente a minha pergunta. Muito bem, obrigadíssima. Bem, Eu quero só terminar elogiando a professora Digna Tovar. Agradecendo a todos que estão aqui, que dizem que são fãs, mas são fãs naturalmente por interposta pessoa também. Embora o verbo, em alguns casos, nos aproxime mais diretamente, Maria Gomes, mas em qualquer dos casos, aqui assim a nossa professora Digna Tovar fez assim com que a sua varinha de maestro, não é? Pontuasse este concerto que nos junta aqui. Mas eu queria dizer que não é demais elogiar e valorizar o trabalho que a professora Digna Tavares está a fazer e das dificuldades com a tecnologia, eu fui também testemunha este tempo todo. Dialogámos muitas vezes, trocámos impressões e realmente o empenhamento, a paixão, o cuidado da professora Digna Tovar com isso e com o desejo de corresponder a todos os que estavam a manifestar o seu interesse por participar neste seminário é absolutamente louvável e fez com que muitas vezes fossem, enfim, todos nós fizéssemos opções e dessemos sugestões, e particularmente uma das sugestões até era a repetição deste seminário a partir de setembro para aqueles que não conseguiam estar cá. Mas a professora Digna Tovar até conseguiu fazer lá um contrato com a Microsoft. E enfim, se o Trump descobre isso, vai buscar a professora Digna Tovar e vai leva anular, para o lugar do Elon Musk. vai anular o Trump, com certeza absoluta, porque Latinoamérica, a América é para os americanos, não para os latino-americanos, nada a ver. Bem, sim, conseguimos, graças a Deus, realmente. E agora, o que é que vamos fazer? Vamos disponibilizar, se a Anabela concordar, esta sessão, né, esta gravação para as pessoas que não conseguiram estar, já para elas se integrarem na próxima sessão, no dia 7 de março, já com este conhecimento adquirido. Pode ser? Ok, certíssimo. Se houver dúvidas, se houver questões que queiram colocar, esteja à vontade para ou me colocar antes ou fazermos uma sessão. Podemos depois fazer uma sessão com todos os oradores, não é? E com perguntas a todos os oradores. Enfim, as soluções são muitas, o céu é o limite. É assim mesmo. Muito obrigada, muito boa noite a todos. Bem-aja para todos. Bem-ajam. Obrigadíssimo. Boa noite, obrigada a nós. Até à próxima, até ao próximo Até a seminário. próxima, sim, senhora. Boa noite, até a Ora, próxima. agora é sair aqui da